Muitas vezes, quando se fala de espiritualidade afro-brasileira, a primeira coisa que vem à cabeça é a adoração de antepassados, certo? Mas e se essa ideia for, na verdade, uma simplificação? Ou até mesmo um erro? É precisamente isso que vamos fazer. Vamos deitar abaixo este rótulo para espreitar um universo cosmológico muito, mas muito mais rico, a verdadeira base de tradições como o candomblé. Então, para começar, vamos diretos ao assunto, ao erro mais comum. E a partir daí, vamos apresentar um conceito que, basicamente, muda tudo. Pois, esta é a pergunta-chave, não é? A expressão adoração de antepassados está por todo o lado, mas será que ela capta mesmo o que está em jogo aqui? A essência da coisa? Bem, como vamos ver, a resposta é um rotundo não. Ok, para percebermos de onde vem este equívoco, temos de fazer uma pequena viagem no tempo. Imaginem século XIX. Os primeiros antropólogos europeus a estudar estas culturas olham para elas com os óculos que tinham, que eram, claro, os da sua própria cultura cristã. E o que é que eles fazem? Tentam encaixar o que vem nas suas caixinhas. Usam palavras como venerar, adorar, palavras que não batem certo. E o resultado? Acabam por rotular tudo como primitivo, algo que estava condenado a desaparecer. E como sabemos hoje, não podiam estar mais enganados. E é aí aqui que entra um conceito muito mais adequado e poderoso: a ancestralidade. Reparem, isto não é só sobre rezar aos que já morreram, e muito mais do que isso. É a maneira como uma comunidade inteira constrói a sua identidade, a sua história, a sua memória. A ancestralidade. Pensem nela como uma força viva, uma ligação que nunca se quebra e que influencia tudo, o presente e o futuro de um povo. E atenção, porque este ponto é absolutamente crucial. Nesta forma de ver o mundo, não chega a morrer para ser um antepassado, nada disso. É um estatuto que se ganha, que se conquista com uma vida bem vivida, uma vida moral. Os antepassados não são só retratos na parede, percebem? São mediadores ativos. Eles guiam, protegem e, sim, até dão os puxões de orelhas aos descendentes para manter a ordem do universo. Ok, mas como é que funciona essa mediação na prática? Para percebermos isso, temos de olhar para o mapa do universo segundo esta cosmologia. Um mapa que, basicamente, se divide em dois grandes mundos. Distintos, sim, mas completamente ligados. Ora, a cosmologia iorubá, que é uma grande influência aqui, divide tudo em duas esferas. De um lado, temos o Orum. Pensei no Orum como um mundo espiritual, o plano do sagrado, da energia pura. É a casa do Criador e das divindades. Do outro lado, temos o Aie. O Aie somos nós. É o nosso mundo físico, palpável, onde a vida acontece. São, no fundo, as duas faces da mesma moeda cósmica. E há uma história curiosa que diz que nem sempre foi assim. Diz o mito que em tempos estes dois mundos estavam juntos. Mas um ato de, digamos, descuido humano levou o Ser Supremo, Olorum, a separá-los. E esta história é perfeita para ilustrar uma coisa. Se os humanos perderam o acesso direto ao divino, então como é que se fala com o outro lado? Como é que se mantém o equilíbrio? Pois, é aqui que entram eles, os mensageiros divinos. São eles a ponte, a ligação essencial entre os dois mundos. Vamos então conhecê-los melhor. E é muito importante perceber isto. Não estamos a falar de uma coisa só, mas de várias tradições. Para os povos iorubá, estas divindades são os orixás. Já para os povos bantu, são os inquises. E para os Gegefon, os veduns. Os nomes mudam. O nome para o Criador Supremo também, mas a função destes mensageiros, essa é muito parecida em todas elas. Basicamente, a ideia é que o Criador Supremo, chame-se ele Olurum, Zambi ou Avia Vedum, delegou tarefas. Deu a estes mensageiros o controlo sobre as forças da natureza. Eles não são o Criador, atenção, são como que emanações do seu poder. Eles governam os rios, o vento, o fogo, a justiça e são o canal de comunicação, a linha direta entre o divino e o mundo dos humanos. Mas que energia é esta de que estamos a falar? O que é que flui por estes canais? O que é que dá vida a tudo isto? A resposta está numa única palavra, um conceito-chave: axé. O axé é, digamos, a força vital do universo. É a energia que está em tudo o que existe. Não é boa nem má em si mesma. É simplesmente poder. O poder de existir. O poder para as coisas acontecerem, para se transformarem. E o grande objetivo de todos os rituais é precisamente esse: manter o axé circular. E como é que se faz isso? Como é que se liberta essa energia? É uma relação de troca, uma espécie de toma lá, dá cá cósmico. Os humanos, com os seus rituais, com as suas ofrendas, alimentam, por assim dizer, os mensageiros divinos. E em troca, esta relação liberta o axé. E esse axé flui de volta para o nosso mundo, para o Aie, e traz vida, saúde, prosperidade, equilíbrio.
É uma relação de dependência mútua, absolutamente fundamental. Bem, agora que temos as peças todas, a ancestralidade, os dois mundos, os mensageiros e o axé, vamos ver como é que tudo isto se junta na prática, numa celebração cultural que é espetacular. Há um provérbio iorubá que diz tudo. Um orixá igual à mãe não existe. Isto mostra bem a reverência, o respeito imenso pelo poder feminino. Na cultura iorubá, as mulheres, sobretudo as mais velhas, são as nossas mães. E acredita-se que elas guardam um poder espiritual profundo, quase misterioso. E é para honrar e também para acalmar esse poder que existe o Festival Geledé. Imagine um espetáculo público, cheio de cor, dança e música, em que os homens usam máscaras incríveis e fazem-no para celebrar o poder espiritual das mulheres, para celebrar a importância delas para a comunidade. O segredo para entender o GLD está na dualidade deste poder. Acredita-se que as nossas mães têm um poder de dois gumes. Pode ser usado para o bem, para trazer fertilidade, prosperidade, mas, se se sentirem desrespeitadas, esse mesmo poder pode tornar-se destrutivo, transformando-as naquilo a que chamam agé, ou seja, bruxas. O festival funciona então como uma espécie de diplomacia social e espiritual. É uma forma de garantir que este poder imenso é sempre canalizado para o bem. E esta dualidade está bem visível no design das máscaras GLD. Reparem, a parte de baixo, o rosto, é normalmente serena, calma, representa o que se vê por fora. Mas a parte de cima, essa é uma superestrutura complexa, cheia de simbolismo, que representa todo aquele poder interior, invisível e até perigoso que as mães têm. Cada máscara não é só uma obra de arte, é quase um manual de psicologia social. E pronto, aquilo que começou com um rótulo redutor de adoração de antepassados acaba por se revelar, bem, uma teia complexa de cosmologia, de energia, de equilíbrio social. E isto deixa-nos a pensar, não é? Quantas outras visões do mundo ricas, fascinantes, é que estamos a ignorar só porque nos ficamos por rótulos fáceis. Talvez o conhecimento comece precisamente aí, quando temos a coragem de olhar para além da etiqueta.